Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o Supremo Tribunal Federal dizendo mais uma vez que o parlamento hoje pouco importa. É isso que está escrito aqui. O que parlamentares, senadores e deputados fazem para a Suprema Corte, ou pelo menos nessa decisão, eu faço esse entendimento. Não vale absolutamente nada. Isso é para nos fazer pensar sobre o quanto nós precisamos retomar as atribuições do Congresso Nacional que, infelizmente, têm sido entregues a outro poder por covardia, por conivência, pelo que for. Mas isso aqui é uma demonstração clara de que estão pouco ligando para o que os parlamentares dizem ou não dizem. E vou contar uma novidade para vocês. Vocês vão cair de costas no dia que souberem quem se aliou à careca do INSS. A República irá balançar. Há uma parte aqui, líder Marinho e líder Pimenta, que eu gostaria de citar, que fizeram questão, senadora Damares, de colocar no habeas corpus. Vejam bem, destarte, não há dúvida sobre a condição de suspeito e de investigado do paciente, a qual não pode ser artificialmente modificada para a qualificação como testemunhas por simples decisão colegiada dos parlamentares, de acordo com o entendimento soberano da comissão. Senhor presidente, rapidamente, sobre a questão do Supremo Tribunal Federal. O senhor leu o trecho que mais chocou e, obviamente, toda decisão, no fundo, é chocante. Toda decisão de habeas corpus, porque em lugar de apenas restringir-se aquilo que de fato é direito, que é o direito de não incriminação, e isso se trata de direito de quem é investigado, nós estamos avançando para uma impossibilidade de fazer a investigação com aqueles que estão aqui. Essa é a minha leitura como parlamentar e faço esse comentário, esse registro aqui com os senhores, porque tirou exatamente das nossas decisões taquigráficas a mesma frase, só que complementada com a questão de artificialmente. Pensem nisso, sobre o quanto nós, nesses últimos anos, temos questionado essa concentração de poder no Supremo Tribunal Federal, que precisa ser independente, porque nós precisamos confiar na justiça, mas que nós precisamos dar respostas sobre freios e contrapesos. O parlamento precisa ter altivez e coragem. Esse Senado precisa ter coragem de se levantar, questionar e dar respostas dentro da Constituição, novos limites dessa convivência dos poderes que, a meu ver, está totalmente deturpada. Hoje nós temos um poder só. Um ministro, um juiz determina uma decisão monocrática que derruba a decisão de 81 senadores, 513 deputados. Isso não pode continuar. Não há possibilidade. Em lugar nenhum do mundo esse tipo de decisão pode acontecer quando você tem poderes que se equivalem, porque não tem um poder que corrige o outro. Nós precisamos retomar, a nossa coragem de poder. E eu quero dar essa contribuição com aqueles que entendem que nós temos que ter muita responsabilidade, nós temos que ter com o país muito compromisso, mas que toda concentração excessiva de poder na mão de quem quer que seja não faz bem à democracia. É de revoltar. É de revoltar a blindagem. Mas deixa eu dizer uma coisa ao povo brasileiro. O STF não é o principal blindador desta comissão. Esta comissão, por seus pares, blindou de vir aqui Gustavo Gaspar. Blindou de vir aqui Paulo Bodens. É só olhar quem blindou. Recebeu 3 milhões de reais do Careca. Esta comissão blindou aqui a senhora Daniela Miranda Fonteles. 5 milhões de reais na conta. Olha, esta comissão blindou a vinda da senhora Roberta Luxigen. Aí, pergunta, foi todo mundo? Não. Como alertou o senador Marinho, houve vencidos e vencedores. Olha,
A blindagem pela própria comissão é uma vergonha. Esse pessoal junto recebeu mais de 10 milhões de reais de dinheiro roubado do povo brasileiro. E vou contar uma novidade para vocês. Vocês vão cair de costas no dia que souberem quem se aliou à careca do INSS. Quem teve mesada paga pelo careca do INSS. Essas blindagens, elas impossibilitam de nós avançarmos ainda mais na investigação. Jornalismo investigativo que tiver coragem e independência, procurem quem blindou Paulo Bodens, 3 milhões de reais de propina na conta. Procurem quem blindou Daniela Fonteles, 5 milhões de reais de propina na conta. Procurem quem blindou Roberta Luxig e procurem quem blindou Gustavo Gaspar. Se os senhores e as senhoras fizerem um mínimo esforço, vão ver que a República irá balançar. Outra vergonha para o Senado da República, que ninguém fala. Quais são os gabinetes coroados que exigiram um sigilo de 100 anos para onde careca do INSS foi fazer negociata? É a única explicação. E aí, Supremo Tribunal Federal, vocês, os senhores que exigem tanta transparência nas emendas e estão certos, deveriam conceder transparência nas visitas do Senado Federal e nós sabermos quais as portas e os gabinetes que se abriram para negociata com careca do INSS. Esse sigilo de 100 anos é outra vergonha da República. E toda vez vou repetir a mesma coisa. Supremo, mostre autoridade não apenas para dar habeas corpus para investigado, conceda a ordem para nós termos o sigilo quebrado das visitas do careca do INSS. Supremo, estou desafiando. Existe um mandado de segurança aí para o colegiado. Abra essa caixa preta dessas visitas. Isso é coragem. Mas, senhores, não poderia também deixar de falar desses habeas corpus. Olha, doutor Levi já está podendo pedir aqui música do Fantástico. Está sempre presente. Excelente advogado. Está fazendo o papel dele. Mas que é uma blindagem institucional do Supremo Tribunal Federal a investigados é. Nós temos milhares de delegacias e milhares de suspeitos. Eu desafio esse mesmo habeas corpus para aqueles que chegam investigados sentando na frente de um delegado de polícia. O povo não tem direito a esse tipo de habeas corpus. Essa é a justiça dividida, justiça do pobre e justiça dos ricos. E a culpa é do Congresso Nacional, cabisbaixo. Muitos com rabo de palha, com medo de ministro do STF. Muitos com medo de perseguição. Falta altivez ao Congresso Nacional. E poucos têm coragem de falar. Pela ordem, o líder Rogério Marinho. Senhor presidente, primeiro, apoiar integralmente o seu registro, dizer que Vossa Excelência, nesse momento, nos representa. Eu vou tentar me ater a esse problema, mas claro que tem que ser contextualizado. Nós estamos vivendo um momento em que há uma jurisprudência de exceções. O que é que eu quero dizer com isso, senhor presidente? Que quando há conveniência, a lei é alterada ao bel prazer dos Supremos Ministros do STF. Nós estamos vivendo um momento, por exemplo, em que daqui a pouco nós estamos aguardando a possibilidade da prisão
do senhor presidente Bolsonaro. Independente do mérito, que eu particularmente não acredito que houve golpe, mas a forma como ele foi julgado, ele contextualiza, ele significa muito esse momento. É o primeiro presidente da República que não tem a possibilidade de duplo grau de jurisdição, excepcionalmente. É o primeiro presidente da República que é julgado numa turma e não no pleno. É o primeiro presidente que é julgado por um juiz que se diz vítima da trama, que notoriamente tem divergências públicas com o atual presidente e que claramente julgou de uma forma excessivamente rigorosa. Fecha. Nós temos hoje, presidente, um problema de disfuncionalidade de funcionamento dos poderes. Vossa Excelência falou covardia ou conveniência, ou conivência. Eu digo a Vossa Excelência, para não ser muito rude, que é uma conveniência. Grupos de poder aqui nesta casa estão imaginando que essa situação ela vai perdurar indefinidamente. 15 segundos. Quando dois poderes se unem para desequilibrar a democracia. O Senado da República votou a questão do voto monocrático. No dia em que houve a votação, o líder do governo recebeu uma repreensão que foi, inclusive, publicada nos jornais por um dos ministros que se sentiu agredido pelo fato do Senado da República cumprir o seu dever. E essa ação, senhor presidente, essa lei está paralisada na Câmara dos Deputados. Sim. E a lei diz simplesmente o seguinte, que na hora em que uma decisão do Congresso Nacional, que é formado por 513 deputados eleitos que representando o povo brasileiro e 81 senadores que representam a federação, os estados, tomam uma decisão, essa lei não pode ser derrubada pela vontade de um único ministro. Precisa necessariamente ser submetida ao colegiado dos senhores ministros. Pois muito bem, essa lei está paralisada. Não vota, não avança na Câmara dos Deputados. E ela simplesmente equilibra a questão da relação entre os poderes. Aliás, a nossa democracia liberal ela foi fundada sobre a insígnia, ou sobre os desígnios de Montesquieu e de Locke, que prevê justamente a separação dos poderes e o sistema de freios e contrapeso. A decisão do eminente ministro Gilmar, ela torna-se personalíssima, porque ela cita, entre aspas, uma posição que Vossa Excelência falou aqui publicamente, representando o colegiado, de que nós temos uma investigação autônoma, Sim. que necessariamente não se confunde com a investigação que está sendo feita pela Polícia Federal, pelo Judiciário, dentro das prerrogativas desse Legislativo, numa CPMI mista, representada por senadores e deputados, ou seja, pelo Congresso Nacional. E nós estamos vendo mais uma interferência na forma como esse colegiado tem que se comportar. E isso cria jurisprudências. Ou seja, esse instituto está sendo desmoralizado. Esse instituto que eu falo, a CPMI. Eu espero, senhor presidente, que independente das condições ou posições políticas que evidentemente existem aqui, são campos opostos, é natural o embate político, essa é uma casa da política, né, que nós possamos nos unir na defesa da instituição. A instituição que representa mais do que todas as outras o voto popular. Porque o presidente da República é eleito, mas o povo está aqui representado pelos senhores deputados. Os estados estão aqui representados pelos senhores senadores, que é a casa revisora da Câmara dos Deputados. E na hora em que esse equilíbrio ele é atingido desta forma, de forma reiterada, por diferentes documentos que estão, na verdade, aumentando o seu grau de intervenção de forma gradativa. Eu espero que a posição do eminente ministro, que será por nós respeitada, porque nós defendemos a lei, nós defendemos a justiça, nós defendemos a ordem e vamos respeitar a posição exarada pelo eminente ministro. Agora, eu espero que isso não seja jurisprudência, que isso não crie um mecanismo de perpetuação de intervenção indevida de um poder sobre o outro poder. Então, minha solidariedade a Vossa Excelência e em nome de Vossa Excelência a todo o colegiado, tá? E espero que o que nós estamos falando aqui possa repercutir, que os senhores ministros possam nos ouvir e avaliar sobre a possibilidade de que é necessário um instrumento que a imprensa tanto fala, autocontenção. E se ela não acontecer, nós temos aqui a obrigação como parlamentares, se não nessa, na próxima legislatura, fazemos uma reforma do judiciário, conversada, trabalhada, organizada, discutida com a sociedade para restabelecer os limites de cada um dos poderes e a democracia brasileira.
É claro que a alusão que eu faço é verdadeira quando me dirijo aos eleitores e quem nos assiste agora também ao vivo, que o que vemos aqui é a ponta do iceberg. Tudo o que estamos investigando em matéria de sigilos quebrados, em documentos que vêm a esta comissão, é o restante desse iceberg. E ali está o caminho do dinheiro, ali há muito material que quem nos assiste nesse momento pode não estar vendo. E não está mesmo porque grande parte desse material é sigiloso. Mas ali estamos encontrando muita coisa que vai levar à responsabilização e à punição. E aí, para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de entrar nessa questão da responsabilização, principalmente daqueles que roubaram e que deveriam devolver o dinheiro e não o pagador de impostos. A fila no INSS está aumentando justamente porque o dinheiro que deveria ir para pagar novas aposentadorias, quem está esperando agora, pode ter certeza, você está levando mais tempo para receber o dinheiro da sua aposentadoria que você requereu, porque o governo Lula está usando o dinheiro dos pagadores de impostos para pagar o roubo. É uma conclusão lógica e óbvia. E além disso, nós estamos vendo também que esse pagamento não está sendo feito de acordo com tudo o que foi roubado. Talvez vai ter que abrir uma nova CPMI depois, senhor presidente, porque tem gente dizendo que foi roubado em muito maior monta do que está recebendo. E tem gente que ainda não recebeu absolutamente nada, sem contar que o acordo que foi feito não deu o direito, que é líquido e certo, da compensação em dobro, como deveria ser feito. E ainda, repito, para encerrar, senhor presidente, que temos de inquirir a Ordem dos Advogados do Brasil sobre a cobrança de honorários de 5% desses processos. E não é possível, se no Juizado Federal, dentro dos valores dessas ações, todas elas ações menores em montas e comparados com os valores que muitas vezes tramitam na Justiça Federal, e por isso a lei já prevê que não há honorário de sucumbência nesses valores, que a OAB tem estipulado 5% de honorários sobre o valor que os aposentados receberão. E quem paga isso de novo? O pagador de impostos. Todos brasileiros. Ou seja, fomos roubados uma vez como nação em virtude desse escândalo, estão retirando mais dinheiro do pagador de impostos que deveria ir para outras áreas. Fica aqui, mais uma vez, a minha indignação e meu apoio a Vossa Excelência, além do desprezo realmente para uma decisão como essa proferida pelo ministro Gilmar Mendes.